Olá pessoal, meu nome é Daniel Goulart, eu sou psicólogo de formação, mestre e doutor em educação pela UNB e atualmente sou professor titular do curso de psicologia do Centro Universitário de Brasília. E estou aqui hoje com vocês numa parceria com o Senat para falar um pouco de alguns temas que eu tenho trabalhado na minha trajetória como profissional, como pesquisador, como orientador também de trabalhos de iniciação científica, de mestrado, né? E sobretudo falar para vocês sobre esse tema que é o valor da subjetividade para o trabalho em saúde mental, né? Muitas vezes a subjetividade ela é entendida como sinônimo do que está na cabeça do indivíduo, né? Como sendo aquilo que diz respeito ao mundo interno, às questões exclusivas da mente da pessoa, né? E eu venho discutir com vocês que não necessariamente, né? Quando a gente fala subjetividade, que é importante prestar atenção à subjetividade do indivíduo, etc. Muitas vezes esse termo ele perde a consistência, justamente porque não se tem muito claro o que se quer dizer quando se está utilizando essa palavra, né? Que é um conceito. E obviamente que a gente poderia se remeter a vários conceitos, a uma tradição filosófica, teórica muito grande para de fato responder à questão do que é a subjetividade. Há diferentes possibilidades para isso, mas eu vou me ater à explicação e à teorização do professor Fernando Gonzalez Rey, que traz a noção de subjetividade como sendo um sistema simbólico emocional que diz respeito tanto à cultura, portanto aos espaços sociais, às relações, à história dos signos, da linguagem, no qual que configuram uma cultura de fato, como também de forma indissociável os aspectos emocionais produzidos no curso da vida, né? Então esse é um processo que ele é simultaneamente individual e simultaneamente social ao mesmo tempo, não é? E por que isso tem valor para a saúde mental? Porque a gente vive hoje, de fato, há alguns séculos, a gente poderia dizer, sem sombra de dúvidas, à sombra dessa noção de patologia mental, ou de transtorno mental, ou de doença mental, que tem de fato centralizado as atenções nas discussões de saúde mental como sendo algo central, né? E primordialmente a doença mental sendo entendida como um conjunto de comportamentos, né, que são considerados inadequados frente a uma norma social, algum tipo de expectativa de funcionamento dos indivíduos, né? E isso tem levado, obviamente, como eu tenho discutido em alguns trabalhos, a uma ênfase muito grande no comportamento e há uma ênfase muito grande naquilo que supostamente está de errado, né? E quando eu olho somente para isso, obviamente as minhas intervenções, as minhas atenções, os recursos que eu gero, tanto explicativos do ponto de vista teórico, quanto institucionais, quanto técnicos na relação profissional que eu estabeleço com o outro, eles tendem a estar ancorados, fundamentados nessa visão, né? Então, obviamente, se eu estou centrado numa noção de patologia, de doença, de sintoma, eu vou trabalhar numa ótica de controle desses sintomas, numa ótica de ataque às formas, à expressão do sofrimento, né? E aí a gente entende um pouco essa ênfase na medicação que a gente tem tido, né? Sobretudo, isso tem crescido de forma muito acentuada nas últimas décadas, né? Já a medicação não é vista como sendo algo excepcional, mas tal parece como sendo a regra das pessoas hoje em dia. É controle de ansiedade, é controle depressivo, é controle por disfunções sexuais, controle por incapacidade de estudar, etc. E, de fato, quando a gente se foca nesse processo, a gente
perde de vista a vida, né? A gente perde de vista a singularidade das pessoas, aquilo que elas sentem, os projetos de vida que elas têm, a fantasia, os processos imaginativos, aquilo pelas quais elas ficam tristes, aquilo pelas quais elas se sentem motivadas, não é? E essa definição de subjetividade que eu falava antes, me parece ser um recurso muito interessante, justamente para visibilizar esse tipo de processo que tem sido negligenciado, né? E aí eu digo não só pela psiquiatria, pela saúde mental dominante, né, centrada nos experimentos, no medicamento, mas muitas vezes também no centro de atenção psicossocial, nos CAPs, também na atenção primária, né? Porque muito se fala sobre protagonismo, sobre singularidade, mas muito pouco se discute o que isso quer dizer e como eu consigo trabalhar com isso efetivamente no meu dia a dia, né? Então, pensar a subjetividade como sistema simbólico emocional permite, por um lado, a gente transcender essa busca pelos critérios objetivos, né, nos diagnósticos, por exemplo, né? Então eu não estou centrado em definir, categorizar, por um lado, doenças baseados naquilo que eu supostamente penso que está acontecendo de errado com uma pessoa, né? Eu me descentro também, por outro lado, daquilo que é a formalização das políticas públicas, que hoje a gente tem esse drama muitas vezes também, né? Temos ainda, né, embora sob ataque de todos os lados, a saúde mental baseada na rede de atenção psicossocial ainda resiste, né? Ainda de alguma forma está atuante, né? A gente tem uma lei, a Lei 10.216, que resguarda certos princípios e devemos lutar por eles, mas o que eu quero dizer é que a legislação e a definição formal das políticas públicas não é suficiente, né? Não basta dizer de uma forma abstrata, trabalharemos com a singularidade, se a gente de fato não se capacita profissionalmente e a gente não tem uma personalização na forma de entender, de viver e de praticar esses processos, né? Isso tem acontecido de forma muito dramática na reforma psiquiátrica do Brasil também, né? Então muitas vezes pessoas defendem bandeiras progressistas, né? Muitas vezes defendem a luta antimanicomial, defende perspectivas alternativas, né? Mas poucas vezes elas são capazes de dialogar com a singularidade dos processos que a pessoa está vivendo no momento que eu estou trabalhando com ela, né? Então esse vídeo é antes um chamado para isso, né? É antes o enaltecimento da importância de dialogar com referenciais teóricos. Aqui eu estou dialogando com o referencial teórico da teoria da subjetividade, González Rey, numa perspectiva histórico-cultural, mas obviamente a gente pode tentar elaborar, e certamente há propostas muito interessantes nesse sentido, nessa construção, mas o fato não podemos perder de vista essas dimensões singulares do trabalho, como entender que o outro expressa um mundo singular, né, que por um lado diz respeito à cultura, mas por outro é dele, né, e como eu também, como profissional, né, expresso a minha subjetividade no meu trabalho, ou seja, que tipo de vínculo eu estabeleço com o outro, que tipo de conversa eu sou capaz de construir com o outro e que caminhos se gestam a partir daí, né? Se a gente está de alguma forma governado, né, ainda que implicitamente, por certos ideais, olha, o certo na saúde mental é trabalhar de tal e tal e tal forma, esse e aquele outro objetivo devem acontecer, né? Embora progressistas, muitas vezes eu estou trabalhando por critérios de normatização. E penso que esse é um desafio importante, né? No cuidado, não só profissional, mas no cuidado também em casa, no cuidado familiar com a pessoa em saúde mental, né? Essa pergunta e obviamente o estudo que deve vir acompanhado da pergunta, né, do que aquela pessoa quer me dizer, né, do ponto de vista subjetivo, ou seja, como eu posso favorecer processo de desenvolvimento tendo em vista as questões que ela me apresenta, né?
né? Enfim, esta é uma reflexão inicial que eu espero compartilhar com vocês e alguns outros vídeos vão vir na sequência a partir desse, né? Queria dizer que esse livro que está aqui do meu lado, Saúde Mental, Desenvolvimento e Subjetividade da Patologização à Ética do Sujeito, é um livro que aprofunda nessas questões, né? Que busca de fato mostrar um pouco da importância, do valor de trabalhar a subjetividade no contexto da atenção à saúde mental, né? Numa perspectiva não só teórica, mas também prática, né? Como fazer. E esse será um outro vídeo dedicado a esse, e haverá um vídeo dedicado a esse tema em breve. Então é isso por hoje, pessoal. Valeu!